Boa tarde a todos que nos assistem do grupo Célia Lúcius da Escola Jesus Cristo. E mais uma vez estamos aqui para refletir sobre algumas mensagens trazidas através das mãos de Chico Xavier até nós, pelos nossos benfeitores. E a de hoje é do espírito de André Luiz, que está no livro Agenda Cristã, é pequenininho, e foi psicografada por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E o título da mensagem é Algumas Definições. É uma mensagem bem curta, mas que tem um significado muito grande. Antes da gente começar a mensagem de André Luiz, eu gostaria de ler uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 28. O grande mandamento. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverá. Vamos fazer a nossa oração. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria Santíssima, agradecemos a mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente para estudar sobre o Evangelho de Cristo. Pedimos, Senhor, que nos abençoe e que nos ilumine neste momento para que possamos compreender a mensagem que nos é trazida para refletir. Fique conosco, que assim seja. Então, a mensagem de André Luiz é a seguinte: algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Como eu falei, é uma mensagem curta, mas ela traz um significado muito grande para a gente. Na mensagem, ele dá algumas características, ele dá algumas definições, como o próprio nome já diz, né, algumas definições de características que merece a nossa atenção. E aí a gente poderia dividir essas características que ele coloca aqui em dois grupos. De acordo com o caráter de cada uma dessas definições ali. Então, um desses grupos seria as características relacionadas ao serviço de auxílio ao próximo. Ajuda e passa, amparar em silêncio, colaborar sem constranger, saber esperar no trabalho pacífico, cooperar sem perturbar, agir em benefício de todos. E outro grupo seriam relacionados ao serviço em nosso próprio benefício, para nossa evolução moral e espiritual, que é o quê? Renovar para o bem, se conhecer, nada temer de si mesmo, vencer a si mesmo. Então são características extremamente valiosas que a gente deve pensar um pouco sobre cada uma delas.
Então, nessas características que eu diferenciei aqui, como sendo relacionadas ao serviço de auxílio ao próximo, são características que a gente pode dizer que define o nosso nível de desprendimento para auxiliar os nossos irmãos nos mais diversos campos de luta. Então, são características como, por exemplo, a gente tem os nossos benfeitores espirituais. Eles ajudam e passam. Eles não esperam nada em troca, eles não fazem uma determinada ação, eles não nos beneficiam e ficam lá aguardando o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento. Eles não ficam esperando nada em troca. Quando Jesus disse aos apóstolos: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura", que é uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele já nos mostra a necessidade que temos de auxiliar os nossos irmãos mais carentes de esclarecimento. Aquelas pessoas mais afastadas da necessidade do cumprimento da lei de Deus, que é a lei do amor ao próximo. E aí André Luiz, ele vem na mensagem, algumas definições, e nos diz quem seriam as pessoas capazes de auxiliar ao próximo. São os benfeitores, o amigo que ampara em silêncio. Então não é aquele amigo que a gente fala que é amigo e que vem e aponta o dedo nas nossas feridas, quando a gente já está em queda. Ele não vem e fala: você deveria ter feito isso, você fez isso e aí causou isso, isso, isso. Não, ele ampara em silêncio. Na maioria das vezes, quando a gente está em queda, a gente só precisa de alguém para quê? Para nos amparar, para nos dar um ombro, para nos apoiar, não para nos julgar. Então esse seria o amigo que André Luiz define aqui e que nós deveríamos ser. Companheiro é o que colabora sem constranger. A gente não precisa colaborar com o nosso próximo e colocá-lo em situação de constrangimento, expondo os defeitos, expondo o que você está fazendo por ele naquele momento. Depois ele fala, ó, o forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. É aquele que sabe esperar as coisas acontecerem em serviço, trabalhando. Depois ele fala, o defensor é o que coopera sem perturbar, eficiente é o que age em benefício de todos. Então, essas são características que a gente pode definir como sendo serviço de auxílio ao próximo, e que André Luiz bem relaciona aqui. As pessoas que têm essas características e que as têm sob a lei do amor, auxilia sem cobrar nada em troca, sem esperar qualquer reconhecimento do feito que elas fizeram. Basta observarmos o trabalho incansável de nossos benfeitores espirituais. Eles trabalham sem esperar nada em troca pelo serviço que eles desempenham. Eles auxiliam ao próximo porque essa tarefa de auxílio ao próximo faz bem a eles, torna-os felizes. Auxiliar ao próximo traz para eles um sentimento de felicidade. Quem dera se todos nós fôssemos assim. Se já tivéssemos atingido esse nível na jornada evolutiva de auxiliar e sermos felizes por estar auxiliando o próximo. Na maioria das vezes a gente auxilia e ainda fica triste porque está perdendo tempo auxiliando o nosso irmão que está ali necessitado. Tá. E essas características que André Luiz relaciona aqui na mensagem são características que a gente encontra em nosso maior exemplo, que é Jesus. Lembremos da afirmativa dele.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está no versículo 6 do capítulo 14 de João. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso maior exemplo para que a gente consiga encontrar o nosso caminho na jornada evolutiva, para que a gente consiga compreender a verdade e também para que nós tenhamos vida. Emmanuel, no Consolador, ele diz: o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação do Evangelho, estudar e viver, vivenciar, aplicar, decorre a luz do Espírito. Então, a nossa luz, ela virá através da aplicação do Evangelho. Então, ele nos diz, em algum momento ali do Consolador, que nós estamos na Terra para nos iluminarmos. Aí tem uma pergunta, a 230 do Consolador, que diz o seguinte: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Aí ele responde: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então, a nossa iluminação, além de viver o Evangelho, de seguir os exemplos do Cristo, também depende de nos contermos, conter as nossas más tendências, conter nossas paixões, nosso egoísmo, nossas más inclinações, tudo isso depende de nós. Se a gente conseguir dominar isso em nós, nós vamos estar trabalhando para a nossa iluminação. Aí retornamos para a mensagem de André Luiz. Para iluminar nossa própria alma, a gente precisa do quê? De ser renovador. Renovar para o bem. Buscar sempre estar disposto a praticar o bem. Esclarecido, que é se conhecer. Olhar para nós mesmos, não com um olhar de condenação, mas um olhar de buscar as nossas más atitudes, nossas más tendências, de forma a corrigi-las, de forma a contê-las. Então, com isso, a gente vai estar o quê? Esclarecendo, observando os nossos erros e disciplinando para que não pratiquemos esses erros, nós vamos estar nos esclarecendo. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Aquela pessoa que, mesmo sabendo que tem certos defeitos, certas falhas, não desanima, continua no serviço de auxílio ao próximo. E também ajudando a si mesmo a identificar os seus erros. E vencedor é o que vence a si mesmo. Então, essas características a gente tem que buscar para que a gente consiga ter a nossa iluminação, a iluminação da nossa alma, como como Emmanuel fala no Consolador. Então, são características que definem nosso engajamento em nos melhorar. Nós viemos à Terra com esse propósito: melhorar a cada dia através da aniquilação das nossas más tendências. Buscar a iluminação de nossa própria alma é conquistar virtudes. Aí tem uma pergunta no Consolador também, a pergunta 253, em que é perguntado o seguinte: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Aí Emmanuel fala: a dor, a luta e a experiência constituem oportunidade sagrada concedida por Deus
às criaturas em todos os tempos. Então, as nossas dores, as nossas lutas e as nossas experiências cotidianas são oportunidades dadas por Deus para que nós possamos adquirir virtudes. E adquirindo virtudes, nós vamos conseguir iluminar a nossa alma. E aí ele continua na resposta: todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito nas estradas da vida. Então, quando a gente adquire uma virtude, aquilo ali passa a fazer parte do nosso espírito, da nossa alma. Aquilo passa a fazer parte de nós. Nós nunca regredimos, nós podemos estacionar, mas regredir nunca. Então, se nós adquirimos determinada virtude em uma existência, ela vai nos acompanhar daqui para frente. E aí continua, incorporada a aquisição, incorporada eternamente aos seus valores, aos valores do espírito, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, tudo depende do trabalho. Auxiliar ao próximo depende do nosso trabalho, auxiliar a nós mesmos também depende do trabalho. Então, a gente tem que estar em constante serviço. Então, irmãos, que possamos ter condições de olhar para nós mesmos, para nossas falhas morais, nossas más tendências, aquelas que nos levam a desviar da lei do amor ao próximo, nossos vícios, todas as qualidades inferiores que temos enraizadas em nossa alma, que possamos identificar essas más qualidades e que também tenhamos condições de corrigi-las. E como que a gente vai corrigir? Através do trabalho. Através do auxílio ao próximo, também corrigimos a nós mesmos, as nossas más tendências. Quando nós deixamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, e vamos auxiliar um irmão necessitado, nós estamos vencendo esses vícios e colocando em prática a lei do amor. E aí, a partir do momento em que nós fizermos isso, assim como os nossos benfeitores, como eu disse, que fazem porque essas ações os fazem felizes, e fizermos também porque essas ações de auxílio ao próximo nos fará felizes, nós estaremos caminhando para a nossa iluminação, a iluminação da nossa alma e a aquisição de virtudes. E isso não vai acontecer em uma única encarnação. Não, em uma única vida a gente não vai conseguir iluminar nossa alma. Isso vai ser uma tarefa de séculos, de várias vindas à Terra e de várias experiências, e aos poucos, de pouquinho a pouquinho, a gente vai conseguir iluminar a nossa própria alma. Isso não vai ser da noite para o dia. Isso vai nos trazer muito trabalho, muito serviço. Se fosse fácil, a gente não iria ser feito por Deus, simples e ignorante, com o nosso livre-arbítrio, de poder escolher o nosso destino. Então, se a gente tende a sempre praticar as más tendências, a deixar o orgulho e o egoísmo falar mais alto, a gente está distanciando, está aumentando o tempo para nos auto-iluminarmos. Uma hora a gente vai cair em si e vai começar a caminhar na direção da nossa auto-iluminação. Necessitaremos retornar aqui muitas vezes para que nós possamos nos auto-iluminar, para que nós possamos adquirir essas características que André Luiz traz na sua mensagem. Ser benfeitor, amigo, companheiro, ser renovador para o nosso próprio bem, ser forte, auxiliando o próximo, esclarecido, corajoso, defensor, eficiente e vencedor. São algumas definições. Existem muitas outras. Ele só quis colocar algumas definições.
Então, como Emmanuel nos disse na questão 253, que eu falei ainda há pouco, Deus nos dá oportunidades para que nós possamos adquirir virtudes. Tanto que a nossa encarnação agora, a nossa existência atual, foi uma oportunidade dada por Deus para que nós possamos o quê? Buscar a nossa autoiluminação, buscar iluminar a nossa alma, buscar praticar a lei de Deus. Para que a gente possa adquirir, então, virtudes, para que sejamos o que André Luiz destacou em sua mensagem. Tá certo? Então, essa era a reflexão que eu tinha para agora à tarde. Então, vamos fazer a nossa oração para a gente poder encerrar essa reflexão dessa tarde. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, Maria Santíssima, benfeitores espirituais da Escola Jesus Cristo, que possamos compreender a necessidade de iluminação da nossa alma através do serviço de auxílio ao próximo e também do serviço em nosso próprio benefício através da observação de nossas más tendências e de nossas más inclinações. Que possamos compreender a necessidade de seguir os ensinamentos do Cristo que estão aí no Evangelho há quase 2000 anos e que ainda não praticamos. Fiquem conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa tarde a todos.